A Justiça anulou uma das multas do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo não uso de máscara durante a pandemia de Covid-19 em São Paulo. Essa decisão acontece depois da aprovação do projeto de lei sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas, que anistiou quem descumpriu a legislação nesse período. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em outubro de 2023. Ju, começo por você essa. Medida correta ou não? O correto, Paulinho, é seguir lei, né? Então, uma vez que você tem uma lei que trata de um certo caso, essa lei precisa ser seguida. A gente viveu um período, muito conturbado durante a pandemia. Aqui no DF, por exemplo, nós tivemos uma determinação que, se entrasse uma pessoa no estabelecimento comercial e essa pessoa não estivesse usando multa, o dono do estabelecimento comercial seria penalizado, seria multado. Eu fui contra essa medida, a gente conseguiu fazer uma suspensão na época. Não fazia nenhum sentido você responsabilizar um CNPJ por um descumprimento de lei de um CPF, considerando que o CNPJ não tem força de poder de polícia para poder obrigar, né? Mas se houve aprovação na lei no estado de São Paulo, essa lei precisa ser aplicada, então o correto é isso. O correto é isso. Agora, foi correto, à época, não cumprir a regra? Não, não foi. A gente precisa entender que regra é para ser cumprida. A gente tem que ter liberdade para questionar regras. Faz sentido obrigar, não faz, mas uma vez que é regra, nós temos que cumprir. Então, quem não cumpre, erra. Mas o único problema nessa história é que, por muitas vezes, existem leis que não são modificadas e o cidadão comum não consegue pedir para o político para mudar a lei em seu benefício. É só por conta disso. No mundo político é mais fácil você fazer essas alterações rapidamente. Você já recebeu uma pena aqui, vamos pedir para mudar a lei. O cidadão comum não tem esse direito. Vocês concordam comigo? Concordo. Não é tão simples. Agora, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. São 11 horas e 15 minutos e a gente já volta. Fala, Renato. Paulo, aqui em São Paulo foi aprovada essa lei revogando algumas multas que foram dadas justamente porque tinha esse problema que a Ju citou que tinha lá no Distrito Federal. Muitos CNPJs acabaram sendo multados por multas que foram causadas por, eventualmente, algum cliente, alguma pessoa que adentrou esse estabelecimento. E como a Assembleia Legislativa possui uma bancada do PL bolsonarista muito grande, acabaram incluindo outras multas nesse projeto, dentre elas essa que acabou aí, de certa maneira, anistiando o ex-presidente Bolsonaro de ter que pagar essas multas. Eu entendo que na origem do projeto, acho que tinha um intuito muito bom, né, de não sufocar os comerciantes, aquelas pessoas acabarem não respondendo por algo que elas não cometeram. Mas a gente sabe como é que é a política, a composição de forças acabou influenciando para o projeto terminar desse jeito. Mano, a gente acompanhou essa história, na realidade foi uma tentativa de gesto do Tarcísio ao Bolsonaro numa época em que os dois não estavam com uma relação lá tão boa, né? Exatamente. E que acabou, para fazer esse gesto, reforçando algo que é parte da cultura brasileira, infelizmente, que é essa prática da anistia para quem comete irregularidades. O que, no fim das contas, na minha visão, acaba fazendo com que o cidadão que cumpre regra se sente um grande de um otário. Porque aquele que não cumpre, no fim, é sempre perdoado. E aí, para que servem as regras? Como que a gente vai estabelecer regras que sejam iguais para todos, segurança jurídica, fazer com que o país seja um país sério, no fim das contas, se a cada vez que as coisas acontecem de uma forma que prejudica o interesse de alguém que está bem conectado, a política vai lá e perdoa tudo. E aí a regra que foi seguida por alguns e não foi por outros não valia de nada. Ou seja, você acaba legitimando uma concorrência desleal. Porque aquele cidadão que segue a regra acaba sendo prejudicado em detrimento do cidadão que não segue a regra e acaba sendo premiado no fim das contas. Enquanto a gente permanecer no Brasil com essa cultura de ficar passando a mão e perdoando multas dessa forma, a gente não vai ser um país sério. Vai ver alguma multa de trânsito, se o cidadão vai lá, pode vir a recorrer e ser perdoado de alguma forma? Isso não existe. É um absurdo. E aí, Pepe?
Não, é um absurdo. Isso demonstra o nosso Brasil. O Mano foi bem preciso. Quem cumpre a regra e paga a multa, por exemplo, está agora com cara de palhaço, não é? E você demonstra claramente o casuísmo da política. O Tarcísio claramente fez um gesto ao bolsonarismo e ao Bolsonaro ao revogar a lei e alterar e anistiar o Bolsonaro e anistiar as pessoas que descumpriram a regra durante a pandemia. No meu entendimento, Paulinho, essa lei, por exemplo, é inconstitucional, porque houve um desvio claramente de poder. Não é? Ela foi utilizada para beneficiar um terceiro. Né? Ou seja, o Tarcísio usou um instrumento supostamente legítimo para transgredir e beneficiar o Bolsonaro e os terceiros. Então não dá para a gente aplaudir o que foi feito com a promulgação dessa lei e depois com o juiz anulando a multa do Bolsonaro. O juiz deveria ter declarado no processo que a lei do Tarcísio era inconstitucional e deveria ter mantido a multa do Bolsonaro e de quem socorrer dessa lei para não pagar a multa. Fala, Manu. E, no fim das contas, é uma grande incoerência com o que seriam os valores conservadores de um grupo político que fosse, de fato, conservador. Porque um traço do conservadorismo na ciência política é a manutenção da estabilidade das regras, de cumprir a lei, de cumprir as regras. Quando você passa a mão na cabeça de quem descumpre regra, você não está sendo conservador. Então, é uma grande contradição. Muito bem.